Alô, amigos do nosso querido canal, muito obrigado por você estar conosco, nos acompanhando. Bem-vindo a nós. Vamos falar agora sobre algo muito questionável que está aí no mundo evangélico, no mundo católico. Nós vamos falar sobre profecia. Vamos analisar o que é profecia. Eu queria dizer para vocês que eu estou gripado. Se eu tossir, eu peço perdão. É um assunto muito discutido e onde requer muita sabedoria na nossa interpretação pessoal. Profecia. Vamos ter os olhos de lince, olhar bem, enxergar, mas não vamos marcar como um fato corriqueiro dentro do sistema carnal e espiritual. Mas o que a Bíblia fala sobre profecia? O que significa receber e transmitir uma mensagem de Deus sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Aquela revelação. Essa mensagem ela pode ser um aviso, pode ser uma orientação, pode ser um consolo ou uma revelação. O dom de profecia é um dos dons do Espírito Santo concedido para quê? Para edificação da igreja e para que a vontade de Deus seja conhecida. Então, não confunda o dom de profecia com o dom de falar línguas estranhas. São duas coisas completamente diferentes. Mas vamos mais assim no profundo. As profecias bíblicas são consideradas mensagens divinamente inspiradas, onde Deus revela seus pensamentos e propósitos através de profecia. Ele fala conosco pela profecia. Mas qual é o propósito da profecia? Para que ela existe? A profecia não se limita apenas a prever o futuro, mas também pode abordar a realidade presente, corrigir erros e orientar o povo de Deus. Os profetas antigos orientavam o seu povo. Eram profetas. E profetas como Isaías, Jeremias, Daniel e muitos outros, eles transmitiam mensagens proféticas que revelavam a vontade de Deus para o seu povo, para o povo de Israel. E para toda a humanidade hoje em dia, por que não? Mas o que é realmente uma profecia? O que faz um profeta? O que faz a profecia? É dom ou é apenas um ofício? Vamos analisar? Vamos verificar isso? Porque é importante distinguir entre o dom de profecia, que pode ser concedido a qualquer pessoa, e o ofício de profeta, que é um ministério da igreja. Olha só a diferenciação que eu acabei de explicar. As profecias bíblicas devem ser interpretadas com base no contexto histórico e cultural em que foram escritas, buscando o seu significado original e a aplicação para a sua vida cristã. É importante isso. Mas muito cuidado com as falsas profecias. É fundamental a gente discernir profecias verdadeiras e falsas. Sempre confrontar qualquer mensagem profética com a palavra de Deus. Você tem direito de você analisar. Você tem direito de verificar se tem procedência. Muitas profecias são da carne. E não passa de uma motivação espiritual, uma motivação emocional que a pessoa vê na outra pessoa. Deus dá o dom de profecia a algumas pessoas para a edificação da igreja. Ter o dom de profecia é uma bênção, mas também é uma grande responsabilidade. As pessoas têm que entender que é uma grande responsabilidade. A profecia precisa ter muito cuidado para não misturar a mensagem de Deus com a sua própria imaginação. Dar profecia falsa é um pecado muito grande, muito grave. Você olha para a pessoa, você fica emocionada de ver ela doente e fala que ela vai ser curada.
e não é a sua emoção. A profecia serve para revelar o caráter de Deus e seu plano para a humanidade, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito coletivo. Sim, é a realidade. E ela pode ser utilizada para edificar, para consolar, para exortar as pessoas, além de alertar sobre perigos de seguir caminhos errados. Deus avisa, Deus fala através da profecia. Mas, na essência, a profecia busca aproximar as pessoas de Deus, guiando-as para uma vida de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus. É Deus que está falando. Tem que ser verdadeiro, não pode ser falso. Você não pode ficar na carne. Mas para discernir se uma profecia vem de Deus, ela é crucial analisar a sua origem, o seu conteúdo, o impacto, sempre comparando-a com a palavra de Deus. Ei, peraí, isso aí não tem fundamento cristão. Essa profecia é falsa. Porque profecias verdadeiras devem, que nem eu falei, edificar, exortar, consolar, estar em perfeita harmonia com os ensinamentos bíblicos. Além disso, uma profecia autêntica terá seu cumprimento como evidência. Portanto, os dons da profecia, no contexto religioso, no contexto bíblico, conforme a forma de Deus, refere-se a habilidades concedidas pelo Espírito Santo para aquela pessoa e permite a esse indivíduo receber, transmitir mensagens divinas para a edificação, para a exortação e para a sua consolação da comunidade da fé. Esses dons, meus amigos, não são exclusivos de líderes religiosos. Tem gente que vai lá procurar o profeta para ouvir Deus falar, mas podem ser manifestados por qualquer pessoa que tenha recebido o dom do Espírito Santo, o dom de revelação, a palavra de Deus usada na sua boca. Muitas pessoas erram quando diz que vai procurar o profeta fulano para ouvir o que Deus tem a falar com ele. É errado, ele vai lá, ô profeta, ora por mim, fala comigo. Não, é Deus de sua livre e espontânea vontade que vai falar com você. Em termos gerais, a profecia é a comunicação de mensagens divinas sobre o futuro, enquanto a revelação é a comunicação de qualquer verdade divina, não necessariamente futura. Pode ser o momento que você está vivendo, falar com você sobre o seu momento. Profecia normalmente e frequentemente envolvem predição de eventos, de situações, mas também pode incluir a advertência e a exortação, chamar a sua atenção. Deus fala, Deus revela, e revelação ela pode abranger uma variedade de verdades a seu respeito, incluindo a explicação de mistérios, a descoberta de novos conhecimentos, ou também a compreensão mais profunda da vontade de Deus. Ele vai ali falar contigo. Analise, verifique. Portanto, uma grande análise espiritual deve ser analisada sobre o que foi revelado. Tem coisas que você percebe, peraí, isso aí não existe. Sim, é possível e, em muitos contextos religiosos, é recomendado questionar a veracidade de uma profecia. Peraí, esse profeta não está na carne. Ele está falando besteira. A Bíblia, por exemplo, ela incentiva a avaliação de crítica das profecias, buscando sinais o quê? De autenticidade, confrontando-as com a própria palavra de Deus. Eu já me referi a isso aqui, já falei agorinha de pouco. A Bíblia, ela nos fala especificamente lá em 1 Tessalonicenses 5, nos versos 20 e 21, que nos encoraja a não desprezar as profecias, mas a examiná-las. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Cuidados e reter o que é bem e o que é mal do que foi dito. Isso implica que nem todas as profecias elas são verdadeiras ou devem ser aceitas cegamente. Não falou é verdade, não. Portanto, faça a sua análise e aplica
aquilo que foi dirigido a você. Se você tem frutos ou se você foi da carne. Então nós devemos verificar o posicionamento que Deus tem diante daquele um que se diz o profeta. Daquele um que está falando em nome de Deus pela sua boca. Nós devemos ter cuidado com isso. Muito cuidado com isso, sim. Às vezes você vai lá orar por uma pessoa, ela está acamada, ela está muito doente, você é amigo dela, você tem compaixão por ela, você tem um amor por ela, você acaba confundindo a profecia com a sua situação emocional. Portanto, nos compete constantemente estar olhando e verificando a veracidade de uma profecia. Porque Deus escolhe as pessoas certas e usa-as conforme a sua vontade, não para o erro, mas para o acerto. Meus amigos, eu agradeço de você ter ficado até aqui conosco no nosso @canal Varal. Eu agradeço a sua participação. O meu muito obrigado e que Deus abençoe todos nós. Analise o que foi dito sobre profecia. Muito obrigado.